Boa tarde, sejam novamente bem-vindos ao nosso encontro dedicado à história empresarial no século XX, e é com muito gosto que chamo, já tenho aqui ao meu lado, o mestre Dinis Gouveia Pacheco. Ele é mestre em História da Cultura das Regiões pela Universidade da Madeira e é também docente de História na Escola Básica e Secundária Dona Lucinda Andrade. E está em regime de mobilidade nos anos letivos de 2022 até 2025, aqui no Centro de Estudo de História do Atlântico Alberto Vieira. Ele investigou vários temas: o municipalismo e o comércio interinsular no século XVIII, as empresas madeirenses nos setores do vinho e da cana-de-açúcar nos séculos XIX e XX, e mais recentemente a indústria da cal, tendo publicado a exploração de um recurso natural do Porto Santo no século XX, a cal e a construção no arquipélago da Madeira nos séculos XVII e XVIII e também a cal no arquipélago da Madeira nos séculos XIX e XX. A sua conferência intitula-se Os empresários da cal do Porto Santo durante a ditadura militar e o Estado Novo, 1927 a 1974. Dinis Gouveia Pacheco, tenho todo o gosto em dar-lhe então a palavra. Faz favor. Ora, boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de apresentar esta comunicação também. E tudo começou, julgo que devo mencioná-lo, por um convite já em 2008 do Sr. Joel Freitas para colaborar com uma associação, Rota da Cal, Associação de Investigação e Divulgação de Formas de Cal. Foi a partir daí também que me dei um bocadinho a ótica da minha pesquisa, neste caso para a própria cal. Ora, em relação ao tema que vos trago aqui hoje, é um tema que já tratei também noutras ocasiões, mas não na ótica em que vos vou tentar apresentar no dia de hoje, e tem a ver então, no fundo, com esta atividade extrativa ou extrativismo que se desenvolveu no Porto Santo, no concelho do Porto Santo, nomeadamente para a extração de calcário ou pedra de cal, como vai ser mais vezes usada, e que depois era transportado para a Madeira. Esse calcário era importante também porque depois era processado em termos de fornos de cal, e também houve uma tentativa ainda nos anos 20, 30 e alguma tentativa de rentabilizar o fabrico de cimento também com as areias da praia e argilas calcárias, mas essa situação acabou por não dar grande resultado, como veremos mais à frente. Depois, este extrativismo também estava dependente do transporte marítimo, e as condições marítimas também, sobretudo no Ilha da Cal, ou Ilha de Baixo, que era o principal foco deste extrativismo, era bastante complicado. No caso deste transporte, temos informação que, pelo menos até 1969, ainda foi desembarcada a pedra de cal, portanto, matéria-prima, aqui na Madeira, vinda do Porto Santo, neste caso, e 2 anos antes, para a pedra de cal que tinha sido extraída no Ilha de Baixo, ou Ilha da Cal, como já referi. Esta atividade, esta oportunidade de negócio, digamos, foi também interessante e atraiu várias pessoas, algumas empresas também, só que o número de envolvidos na atividade acabou também por decair a partir da década de 40, e nos anos 60, 70, já mais para o final do período que aqui vos trago, já aconteceu que já era só 2 ou 3 empresas ou empresários que estavam envolvidos nesta produção. Em relação à apresentação, portanto, vou falar em primeiro lugar de alguns aspectos ligados então aos arquivos às empresas, até porque no caso concreto das empresas que eu vou tentar aqui descortinar, efetivamente não há arquivo, portanto não há informação, não há fontes primárias. O que vou mostrar aqui tem um pouco a ver com o que se conseguia através de fontes secundárias, portanto, sobretudo registros feitos pela Câmara Municipal do Porto Santo, que era quem era encarregada de fazer a cobrança dessas taxas que esse extrativismo pagava. Por isso mesmo vou falar também de pequenas empresas, ou muitas delas de gestão familiar também, que era precisamente a generalidade delas, e as datas que eu aqui vos trago, 27 de 74, não tem conotação nenhuma política, tem a ver, sobretudo, em 27 foi o ano em que foi aprovado o pagamento da taxa e passou a ser feito esse pagamento pela Câmara Municipal do Porto Santo,
portanto, pelos fiscais da CAU, e são os registros fiscais desses mesmos, seriam 2 inicialmente, funcionários da Câmara que depois permitiram ter conhecimento de quem é que estava envolvido em todo este tráfico, em todo este negócio. Em 1974 também tem a ver com o facto de não encontrar praticamente dado nenhum a partir do final de dezembro de 74. Então, os registros terminaram aí, pelo menos os que estão disponíveis no Arquivo e Biblioteca da Madeira, e foi por isso que terminamos em 74, não por outra razão qualquer. Em relação a estes empresários também, nós acabamos por fazer o seguinte, acabamos por organizá-los, sobretudo dando atenção ao critério do tempo, de quantos anos é que estiveram ativos a exercer esta atividade. O nosso critério foi, neste caso, mais 10 anos e menos 10 anos, inclusive alguns só durante o ano, portanto, quase 50%. E nós não consideramos como uma atividade comercial, mas eventualmente para uso próprio ou de consumo privado, digamos assim. Em relação ao primeiro ponto, então, sobre os arquivos das empresas. Portanto, os estudos de história empresarial são muito valorizados e tiveram muito interesse nas últimas décadas, sobretudo ligados a empresas, grandes empresas, a moderna empresa industrial, que surgiram no final do século XIX e que vai dar origem também a um grande crescimento económico, e isso é que vai atrair inicialmente para este tipo de investigação. Só que, para estudarmos então estas empresas, temos também que nos basearmos naquilo que é possível pesquisar, e tem a ver com o próprio património arquivístico e empresarial que as empresas disponibilizam, e que é através deles que se conseguem fazer, por exemplo, levantamentos do passado, da história, de como é que as famílias se envolveram, porque geralmente estas empresas são empresas familiares, portanto é aí que nasce a maior parte das empresas, entre membros da própria família. Depois, a partir deste património também é possível construir, então, no fundo, toda a história económica e social, a parte da evolução da tecnologia, das hierarquias de gestão, toda essa informação. E ainda, no caso em concreto, para o que vos trago aqui, é possível também construir a história local, portanto, uma micro-história, de casos mais particulares, uma realidade mais próxima, digamos que é aproximar a lupa a uma pequena realidade geográfica, que é o que se passa aqui na Ilha da Madeira. No caso que nós vamos estudar, então, esta atividade foi há cerca de 30 anos que deixou de ser exercida, 25, 30 anos, sensivelmente, até os anos 90 ainda havia alguma atividade industrial, mas digamos que no Arquivo Regional da Madeira, em termos de fundos empresariais, não há disponíveis, com os índices já tratados, não há grandes informações. Temos basicamente 4 índices relativos a empresas, o que tem a ver com uma casa de bordados, com a Intern, com a William Intern & Sons, tem a ver com a empresa de eletricidade da Madeira e, mais recentemente, já este ano, entrou também uma fábrica de manteiga. Portanto, são os únicos inventários, digamos, que existem sobre empresas e atividade empresarial. Em relação à produção historiográfica ou bibliográfica sobre este tema, existem alguns títulos que vou citar aqui de forma acrítica, em que, de certa forma, estudam ou trabalharam as empresas ou as famílias como grupos empresariais, que é, por exemplo, 125 anos de cerveja na Madeira, Dona Guiomar de Savilhena, uma mulher do século XVIII. Depois temos aqui 2 publicações, foram as notas de João Gino Ferraz e o contributo também dele, enquanto gerente técnico da fábrica do Torreão, também tem algumas informações sobre o funcionamento da empresa e a investigação também que se fazia dentro dessa empresa, também é importante. Temos também uma obra que eu fiz sobre sociedades de estratégias empresariais ligadas ao vinho e à cana-sacarina. Temos publicações sobre o FEOPS, Percursos de uma Família. Mais recentemente, José Evelino Pinto, já uma obra mais de 2009. Temos ainda os Blendes na Madeira, os Colsart, sobre Henrique Vieira da Silva, o banqueiro, e também sobre a empresa do Diário de Notícias, e mais recentemente uma obra, também é mais uma coleção de figuras, digamos assim, que é a Madeira Empreendedora, 40 figuras empreendedoras da cultura, mas não só da cultura madeirense. Portanto, são algumas publicações que foram feitas sobre este tema, mas que ainda não está assim muito divulgado. Em relação às empresas, então,
Nós falamos sobretudo e vimos até agora falar de grandes empresas, grandes marcas, que são muitas vezes reconhecidas, mas a verdade é que, como já foi dito também anteriormente, o que existe em maior quantidade, a percentagem é maior, não é? Se nós virmos os dados há bocado, só 0,1% é que eram grandes empresas, não é? Portanto, os outros, a outra percentagem tem a ver com, então, pequenas e médias empresas, e no caso daqui da Madeira e de Portugal em geral, falamos também de micro e pequenas e médias empresas. Em relação a estas empresas, também está, segundo um estudo, uma publicação apresentada em 2014, dados dessa altura, cerca de 85% do universo empresarial de toda a Europa eram constituídas por empresas familiares. Ora, a questão da empresa familiar é que, efetivamente, não há uma definição para o que é uma empresa familiar. Juridicamente não existe, existem sociedades de vários géneros, mas a empresa familiar pode ser definida de várias maneiras, em várias geografias, em várias latitudes, e depois também dificulta o próprio estudo comparativo do que são essas mesmas empresas em países diferentes. Aliás, mesmo há pouco, naquele quadro sobre as grandes empresas, ou as maiores empresas de cada país, também era interessante se tivesse dados sobre qual é o critério, digamos assim, comparando o valor mínimo para ser considerado uma grande empresa em cada uma daquelas nações, porque também são realidades completamente diferentes. Uma grande empresa nos Estados Unidos não é a mesma coisa que uma grande empresa em Portugal. Portanto, nós temos assim uma perspectiva. De qualquer forma, estas empresas, sobretudo familiares, têm um melhor conhecimento também do mercado e das oportunidades de negócio, e por isso mesmo também é que a CAL foi uma oportunidade que surgiu e que interessou a cerca de 50, mais ou menos meia centena de pessoas ou empresas. Em Portugal, também, só fazendo aqui um bocadinho uma informação muito breve, nós temos então são dados mais recentes, de 2015, cerca de 96% das empresas em Portugal são microempresas, do sector não financeiro, portanto, só falando por aí. Temos depois, no caso de Portugal, uma percentagem, curiosamente até, os cálculos apontam para 70% a 80% de empresas familiares, e no caso das empresas familiares têm sempre outros problemas associados que têm a ver com a sucessão, portanto, quando o fundador acaba por falecer, mas também há casos de sucesso e há formação de grupos económicos, e não vou entrar por esse caminho que já foi mais ou menos debatido hoje. No caso da Madeira também, a percentagem de microempresas, também falando de dados mais recentes, são à volta de 95%, mas se nós juntarmos as pequenas e médias empresas com as microempresas aqui na Madeira, são 99,9%, que é, isto sem falar nas décimas, que é praticamente igual ao restante do país. Para o estudo, então, que nós vamos apresentar sobre as empresas que nós vamos considerar como familiares, baseia-se sobretudo, então, como já disse, na Câmara Municipal do Porto Santo, mas nós tentamos complementar esses dados com o levantamento notarial. No caso do levantamento notarial, sabemos que a partir de 1922, salvo erro, foi publicado um decreto para fazer com que todos os atos ligados com as sociedades comerciais fossem registadas num determinado livro, numa determinada série de livros notariais, portanto, nós tentamos então cobrir este espaço e tentar encontrar outras informações. No início até foi bastante prometedor, mas ao fim de 10, 15 anos de pesquisa acabamos por ver que não encontrávamos muito mais informação. Vimos também a imprensa, ou sobretudo uma publicação periódica, para tentar encontrar também outras informações sobre essas empresas. De qualquer forma, todo este desenvolvimento empresarial, como já foi referido também anteriormente, está relacionado ainda com este próprio condicionamento industrial que havia em Portugal, e que também não vou discutir aqui, não vou avançar muito por aí, mas de qualquer forma é também, eventualmente, apontado como um dos fatores de atraso da economia portuguesa, por causa de não haver, digamos, uma ligação mais estreita entre o produto nacional, que era sobretudo dedicado para consumo interno, para substituir importações, um pouco na questão da autarcia, e não tanto para a exportação. Isso só vai acontecer depois, a partir da Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, nos anos 60, 70, tem a ver com o que já foi referido anteriormente. No que diz respeito aos dados que nós recolhemos, então, sobre a indústria da cal no Porto Santo, estão aqui apontados em médias quinquenais. Apenas em 1900, este dado vai servir para o resto da comunicação, mas só em 1971 não encontramos nenhum documento respectivamente a esse ano, e em 1973 também só há meio ano. O resto dos anos nós conseguimos reunir a informação completa e aqui apresentamos as médias quinquenais. Não sei se conseguem ver bem, o gráfico está com uma escala um pouco diferente, portanto as diferenças ali não se notam assim tanto, mas foi por causa de colocar também aqui duas outras informações precisamente. Bom, o que acontece então é que
Esta produção vai ascender bastante em termos de tonelagem total, de tudo que era produto extraído e transportado para a Madeira, passou de cerca de 6.000 toneladas e atingiu um pico mais elevado ali já no início da década de 60 com 6.400, mas ali pelo meio houve algumas quebras, algumas oscilações que nós vamos passar, depois vamos ver também ao nível do contributo de cada um dos empresários que fazia este mesmo registro. No caso do imposto que era cobrado, nós temos então que só inicialmente, só a partir de 1859, é que foi criado o imposto definitivo sobre o transporte da pedra de cal. Depois a cal só foi taxada a partir de 1900, o fabrico da cal e digamos, a descarga da cal no Funchal só a partir de 1919 e também depois a taxa foi atualizada em 1927 e o carbonato de cálcio foi um outro fabrico com o calcário como alternativa também para fugir aos impostos, pelo menos inicialmente, ou para não pagar as taxas que estavam definidas e até o próprio cimento, só a partir de 1946 é que fica registado. Esta questão do pagamento dos impostos e da concorrência que se estabeleceu no mercado da cal está também ligado, por exemplo, com a constituição do cartel no Funchal com os 4 principais fabricantes, dos quais uma das empresas que vamos falar mais à frente, os Blendy Brothers, eram, digamos, os principais interessados, porque eram eles que abasteciam o mercado com cerca de 1/3 da cal que era produzida e fabricada no Funchal e foram eles que lideraram precisamente esse cartel da cal. Mas vamos ter a oportunidade talvez de ver isso mais para a frente. Em relação a estes dados, é preciso dizer também que nós vimos então que havia exportação até os anos 90, como já disse, e depois, a partir dos anos 60, vamos ter um decréscimo contínuo e acabámos os dados em 74, depois não conseguimos saber mais daí para a frente. Em relação aos dados que aparecia também no gráfico há pouco, não sei se repararam, em termos de embarcações, só tenho aqui algumas referências, já eram cerca de 40, mas, por exemplo, o barco Arriaga, naquele período de tempo, fez a volta de 2.000 viagens transportando esses produtos calcários. Em segundo lugar, digamos, temos a Maria Cristina com cerca de 1.500, Cruxante com volta de 1.300 viagens, trazendo entre o Porto Santo ou o Ilha da Cal e a Madeira, neste caso sempre. Estamos a falar da viagem, só metade das viagens que o barco fazia, naturalmente, e o Devoto com cerca de 1.200. Os restantes são inferiores em quantidade a este valor que aqui apresento. Em relação aos produtos calcários, então, dentre aqueles cerca de meia centena de exportadores, digamos assim, como eram designados na altura, 3 vão exportar ou vão fabricar e embarcar para a Madeira pedra de cal, cal e carbonato de cálcio. 14 vão optar entre pedra de cal e cal ou entre pedra de cal e carbonato de cálcio. 20 especializaram-se só ou dedicaram-se só ao fabrico de cal. 8 em relação ao transporte da pedra de cal, tanto a matéria-prima para a Madeira, para cozer depois em fornos de cal que estavam sediados no sul da Madeira. E 1 apenas no fabrico ou na exportação, entre aspas, do carbonato de cálcio. Bom, então, esta indústria, como já vimos, tendo os dados anteriores também, são sobretudo pequenas unidades produtivas, microempresas, em média empregava a volta de 3, 5 operários. Mesmo é o fabricante, que vou começar a demonstrar daqui a pouco, o que teve maior impacto, digamos, em termos produtivos ou de produção e de exportação de transporte para a Madeira, não chegou a empregar 2 dezenas de pessoas no seu forno de cal, portanto, pelos dados da informação que nós conseguimos recolher. Portanto, era uma indústria de trabalho intensivo, portanto, muito pouco mecanizada, digamos assim, com uma produção também bastante residual e o próprio equipamento, o próprio forno, conseguia-se comprar por 5.000 ou 10.000 escudos naquela altura, quando, por exemplo, era fundar a fábrica de cimento no Porto Santo, já foi necessário pelo menos 260.000, foi o capital social da própria empresa, da sociedade que o fez. Em relação aos grupos de danos, então vamos começar por falar, em primeiro lugar, destes indivíduos, destes comerciantes. Muitos deles aparecem, e isto também é uma coisa que eu gostava de destacar, nós respeitamos as designações que apareciam nos documentos fiscais, apesar de muitas vezes sabermos que podiam ser gestores, eventualmente, ou porque às vezes no mesmo ano aparecia, e também podia estar relacionado com o fiscal que fazia esse registro, mas aparecia o nome da pessoa e aparecia o nome da empresa no mesmo ano. Portanto, e nós acabamos por
por uma questão de escolha própria, que é discutível, por manter as designações como está no original, sem tentarmos associar e procurar depois agrupar, ver que empresas e grupos é que se constituíram, ou até famílias, porque o negócio tem alguns nomes, alguns apelidos ou nomes de família que se vão repetir, mas não de forma contínua no tempo. Portanto, são fases que surgem e depois abandonam o negócio. Portanto, são episódicos. Em relação a todos estes indivíduos, então, só 25%, ou cerca de um quarto, é que aparecem como sociedades, como empresa, e os restantes nomes, daqueles cerca de 50, vamos considerá-lo como empresário em nome individual, portanto, não aparece associado à empresa, ou pelo menos identificado claramente. O mais importante de todos eles foi então Alfredo Marcelino Camacho, que esteve então ligado ao transporte e a esta indústria da cal entre 1930 e 1970, e ele só por si foi responsável pelo fabrico de cerca de 51% de toda a cal que foi transportada para a Madeira. Portanto, mais de metade de todo o fabrico da cal naquele período de 1928. Foi os dados que nós conseguimos recolher, porque 27 foi aprovado o imposto, só a partir de 28 é que aparecem os registros, até 74. Portanto, desse período todo, não só do período em que ele está aqui como exportador, portanto, nós fizemos a conta até 1974, não até 1970, encontramos então estes dados. Ele também, de forma mais residual, está ligado ao transporte cerca de 4% de pedra de cal, portanto, matéria-prima, em alguns anos. Vê-se, tem os valores, está mais ou menos, eu não vou dar muita atenção ao gráfico, ficam à vossa consideração, e à volta também de 4% de carbonato de cálcio. Portanto, ele acabou por mandar diversificar um bocadinho a sua produção e trazer estes produtos para a Madeira. Ora, Alfredo Marcelino Camacho fundou uma empresa, Alfredo Camacho e Companhia, entre 1930, foi o ano de fundação, que tem a ver com o ano em que ele começou também a exportar, só que em 1933, após a morte de um dos sócios, ele acabou por comprar a cota do sócio que tinha falecido e acabou por por encerrar, por fechar essa mesma empresa em 1933. Por isso, nós não consideramos aqui as exportações como Alfredo Marcelino Camacho e Companhia, acabamos por manter só no nome individual, digamos assim, do princípio até ao fim. No caso em concreto dele também, em 1964, por causa da construção de um hotel no Porto Santo, o forno de cal que se localizava no Campo de Baixo encerrou, e nota-se também aqui, em termos da própria representação gráfica dessa mesma situação, portanto, houve uma quebra com esse forno que fechou, mas ele no ano seguinte vai comprar e depois vai alugar também, de certa forma, um forno aqui no Funchal, e vai ser a partir de 1965 também que começa a transportar mais pedra, matéria-prima para a Madeira, e durante algum tempo vai fabricar então cal aqui no Funchal, só que no final desta mesma década já abandonou também esse mesmo fabrico e vai apenas transportar carbonato de cálcio em 1970, e a partir daí não temos mais informações sobre o mesmo. Em relação a outro empresário também, portanto, o Alfredo Marcelino foi mais de 4 décadas a fazer esta mesma atividade industrial. José Maria Branco Júnior esteve entre 1944 e 1974 como um das pessoas que estão ligadas também a esta exportação, e como podem ver também vai oscilar e vai variar a sua produção ou a sua atividade comercial neste período. O José Maria Branco Júnior é responsável então pelo fabrico e transporte de cerca de 10% da cal que foi transportada para a Madeira neste período. Vai ser responsável por 5% da pedra de cal e também 5% de carbonato de cálcio. Portanto, ele também vai apostar nestes três setores. Ele está ligado então à criação de uma empresa, a Empresa Exploradora de Cal do Porto Santo Limitada, que vai licenciar um forno de cal em Câmara de Lobos em 1987, mas o forno funcionava em Câmara de Lobos, mas o depósito e a venda estava sediado no Funchal, e além da cal também, essa mesma empresa também vendia materiais de construção. Portanto, digamos que foi aqui uma questão de juntar dois negócios que tinham até alguma correlação entre si.
Não sei explicar porque o próprio José Maria Branco Júnior, em 1955, vai comprar a pedreira e o forno de cal de Câmara de Lobos, portanto, compra à empresa, digamos assim, adquire essa parte, e vai comprar também, em 1957, um outro forno de cal no Porto Santo, e é por isso mesmo também que, a partir dos anos 60, vai deixar de transportar a matéria-prima também para a Madeira, para a Câmara de Lobos, neste caso, e vai passar a transportar a cal que era fabricada no Porto Santo. Então, temos aqui essa oscilação, porque o forno da cal em Câmara de Lobos terá, então, fechado, encerrado no final de 64, início de 65, porque em 65 deixou de transportar matéria-prima, portanto, o forno não teria utilidade em continuar o seu funcionamento. Outro exportador também que teve algum tempo com esta atividade foi o Cândido José Alencastre Ornelas, que se dedicou entre 1936 e 1965. Neste caso em concreto, basicamente só a cal é que ele, portanto, fabricava a cal no Porto Santo e depois embarcava para ser depois distribuída cá por armazéns ou outras empresas que lhe adquiriam essa mesma cal. Portanto, ele fabricou cerca de 8% de toda a cal do período considerado. O forno dele também se localizava no Campo de Baixo e, como se vê também pela linha amarela, tem ali alguns picos, sobretudo no final dos anos 50 e início dos anos 60, foi a altura em que houve maior produção, maior fabrico de cal. Também tem a ver com uma coisa que eu não disse, mas ainda vai a tempo, porque foi na década de 30 e na década de 60 que houve também grandes investimentos em construções, em infraestruturas, em hidráulica, portanto, podemos eventualmente associar estes picos de produção também a esses investimentos que estavam a ser feitos aqui na própria Ilha da Madeira. Em relação, é preciso também dizer que com a alteração das taxas que foram feitas em 1960, eventualmente, em virtude dessa mesma situação e de ser menos lucrativo ou da concorrência dos outros materiais de construção, acabou por reduzir bastante a produção e, a partir de 65, deixámos de ter registros também sobre esse mesmo tráfico. Outra empresa também que esteve mais de uma década em atividade foi a firma João Batista Marques e Companhia Sucessores Limitada, entre 1938 e 1974. Esta empresa, só por si também, dedicou-se sobretudo à cal, apesar de haver ali umas percentagens muito residuais de pedra de cal, mas em relação à cal foi 14%, digamos, o seu contributo para este período. Esta firma, neste caso, essa informação foi fundada em 1922, com um capital social de 450 mil escudos, sensivelmente, para materiais de construção, representações, e o negócio da cal foi adicionado depois, em 1937, quando compraram um forno de cal na Foz do Ribeiro Salgado, no Porto Santo, e vai ser a partir dessa altura, então, que vão entrar neste próprio negócio, no fabrico e na expedição de cal para a Madeira. Depois, temos aqui um intervalo de tempo em que não temos dados, não sabemos também bem porquê. Entre 1958 e 1964 não existem informações, portanto, cessaram a produção, interromperam essa produção durante esse período, e o auge deste fabrico aconteceu precisamente na década de 60, e a partir daí entrou também digamos, algum declínio, e terminou em 1974, porque a partir daqui, 74, também não temos os dados, também não sabemos se aquela tendência de aumento se continua nos anos seguintes ou se ficou por ali. Em relação a esta firma, José Pinto Herdeiros, também em atividade entre 1938 e 1964, como se observa facilmente, neste caso, o seu principal core de negócios seria a pedra de cal. Cerca de 32% de toda a pedra de cal transportada pela Madeira foi por intermédio desta mesma firma, e só a volta de 1,5% de carbonato de cálcio. Eles tinham o forno de cal na Travessa da Malta, no Funchal, portanto era aí que se levava a matéria-prima para ser calcinada, para depois fabricar a cal para a construção, para as argamassas, mas também se vai diversificar a própria utilização da cal, fazendo produção para calagens, portanto, como fertilizante agrícola, também para corrigir a acidez do próprio solo. A partir da década de 40 também nota-se que a produção foi regredindo mais ou menos paulatinamente, e muito provavelmente a pedreira e o fabrico de cal
encerraram em meados da década de 60, mas isto tem a ver também, já agora, em correlação com outras situações, porque foi meados da década de 60, basicamente, que os fornos de cal, até pela própria poluição que provocavam e por estarem em meios urbanos, acabaram também por eventualmente serem condicionados. Há quem fale também da questão de segurança e de esgotamento das pedreiras do Ilha de Baixo e Ilha da Cal, que era um dos principais fornecedores do calcário para a Madeira, mas também uma situação que ainda não consegui esclarecer e fica a dúvida. Desculpa. Outra firma também envolvida foi a firma J. Farinha e Companhia Limitada, neste caso entre 1928 e 1953. Esta firma também vai se dedicar sobretudo ao transporte da pedra de cal para a Madeira, cerca de 20%, um quinto do calcário da matéria-prima foi transportado por intermédio desta firma, para a exploração dos mesmos. Aparentemente, até 1932, também não temos bem certeza, há vestígios arqueológicos de um forno de cal no Ilha de Baixo, ou Ilha da Cal, e há algumas firmas que exportaram também cal até 1932. A partir de 32, dedicou-se exclusivamente ao transporte, quase exclusivamente ao transporte de calcário, mas o forno deles, neste caso, localizava-se na Rua do Ribeirinho Baixo, também no Funchal, e faziam publicidade na imprensa que vendiam cal fabricada no Porto Santo e na Madeira, numa loja de ferragens. Portanto, também mais um negócio associado a outro, não seria o principal. Também fazem publicidade da cal, que servia para caiar, mas também servia para a agricultura, portanto, como fertilizante corretivo. E, além disso, esta empresa também possuía um barco, que era o Barco São Pedro, que também fazia este tráfego marítimo entre as ilhas habitadas e o Ilha da Cal também. Outro empresário também nesta categoria, ainda de mais de 10 anos, Luís de Freitas Branco, iniciou-se a produção em 1932, ou iniciou nesta atividade, e vai se prolongar até 1962. Neste caso, ele vai estar ligado sobretudo ao carbonato de cálcio, para o qual obteve a licença em 1942 para fabricar, mas a Câmara Municipal do Porto Santo só aprovou uma taxa em 1946 e só a partir de 47 é que temos dados, efetivamente, fiscais dessa mesmo transporte. Além disso, vai-se interessar também pela exploração de argilas pozolânicas no Porto Santo e um pouco, cerca de 2%, pela pedra de cal. Este empresário também esteve ligado à criação da empresa dos cimentos do Porto Santo em 1921, no qual tinha uma cota de 2%, e em 1935 vai ser intermediário de uma outra empresa, Leonel Gonçalves Luís Limitada, para adquirir cotas respeitantes a cerca de 30 a 35% da empresa de cimentos do Porto Santo, que ele adquiriu e depois transmitiu, passou pelo mesmo valor que comprou para esta firma Leonel Gonçalves Luís Limitada, mas ele próprio também vai adquirir cotas de capital do Winton, por exemplo, na empresa de cimentos do Porto Santo, e vai reforçar essa participação social. Em 35, nós vamos ter então a criação, por seu intermédio, da Sociedade Produtora de Cal e Cimentos Limitada, uma empresa que foi constituída em 35 entre ele e a sua esposa com 5 mil escudos de capital social para o fabrico de cimento. Ora, o que acontece é que, ao longo do tempo, tiveram que fazer vários aumentos de capital e, no final, a empresa já tinha o capital social de 700 mil escudos, portanto, um aumento bastante considerável em relação ao capital com que tinha fundado a empresa, através da admissão de novos sócios, nomeadamente aquela empresa Gonçalves Luís Limitada, portanto, e outros membros também que participaram. De qualquer forma, em 38 descobrimos também que a empresa estava a ser processada por dívidas e por hipoteca, tinha dívidas superiores a 200 mil escudos, portanto, significa que o investimento também que estava a ser feito no cimento não estava a ser rentável, digamos assim. Neste caso, o gráfico está um bocadinho diferente porque só temos cal, não é? A percentagem aqui não foi necessário fazer a comparação do outro género. Maria Berta Pestana de Andrade vai estar neste sector também entre 1951 e 1965. Ela foi responsável por cerca de 5% da cal e o forno localizava-se no Cabeço da Ponta ou na Pedreira das Lajes, no Campo Baixo. A entrada desta senhora no negócio tem a ver com a morte do marido no ano anterior, portanto, faleceu num acidente, e vai ser a partir de 51, então, que ela vai explorar um forno que antigamente já tinha pertencido à firma Andrade e Filho, portanto, acabou por recuperar ou pedir o licenciamento do forno e continuar a explorá-lo.
No início a produção foi fraca ou pouca, como se vê por ali, mas vai aumentar consideravelmente e depois, a partir de 63, também vai entrar em declínio. Portanto, a década de 60 foi aqui bastante complicada para a maior parte dos casos dos industriais da cal. Outra firma também desta categoria ainda, quase a terminar, a firma Andrade e Filho, em 1928-38, portanto, cerca de uma década, sensivelmente, vai estar ligada sobretudo à pedra de cal, do qual é responsável pelo envio de cerca de 14% do total. E, em relação a esta firma, é interessante que aparece a firma Andrade e Filho como exportador, mas também aparece Francisco Andrade, que era o sócio-gerente da firma, como a pessoa responsável pelo envio desses mesmos remessas de produtos calcados para a Madeira. De qualquer forma, este Francisco Andrade esteve envolvido também no cartel da cal e também tinha uma cota na empresa de sementes do Porto Santo Limitada, portanto, tínhamos aqui vários interesses comerciais, não aquelas redes de empresas, não é, como já foi referido no início, mas outro tipo de ligações. Esta firma, então, tinha o forno, ficou conhecido como o Forno dos Andrades, na Travessa da Malta, e também, até 32, eventualmente, o forno que existiu e funcionou no Ilha de Baixo, porque os documentos fiscais falam mesmo de cal carregada nessa pedra de cal e cal que foi embarcada a partir do Ilha da Cal. Quase a terminar, então, temos ainda Blandy Brothers e Companhia Limitada, que esteve envolvido num negócio de 28 a 43. São responsáveis, sobretudo, por 9% da pedra de cal que foi transportada para a Madeira. Esta firma, de capital britânico, tinha muitos interesses, muitas áreas de negócio. Isto foi só uma das áreas em que eles se interessaram. Começaram por alugar e depois comprar o forno da cal de Santa Catarina. E vai ser aí a principal produção, mas a partir de 1913 também fazem um contrato de aluguer do forno do Rego, o forno que ficava na rua do Hospital Velho, e que vai servir também para depósito de cal a partir de 1971, porque vão deixar de produzir também no forno de Santa Catarina. As pedreiras desta empresa também eram essencialmente no Ilha de Baixo, portanto, e era a empresa que tinha maior quantidade de licenças para explorar cal, portanto, cerca de 30 pedreiras foram licenciadas ao longo do tempo só por intermédio desta mesma empresa. E tinha túneis, segundo a imprensa na época, que atravessavam o Ilhéu de ponta a ponta, portanto, estava perfeitamente esburacado, digamos assim. Agora, Daniel Jorge Meretel, também, de 28 a 38, só responsável por 2% do fabrico da cal, com o forno no Campo de Baixo, portanto, por isso mesmo é que nós temos aqui, apesar de ter exportado também, ou ter transportado, mandado vir para fazer chegar à Madeira, alguma pedra de cal. Este empresário, digamos assim, também tinha um barco São Jorge e o barco Preto, outros do seu património, mas após o seu falecimento acabou por os herdeiros nem venderam, nem fabricaram cal. Portanto, ele faleceu e digamos que a empresa e o fabrico da cal, pelo menos diretamente pelos seus herdeiros, não teve continuidade. Já Figueira e Companhia, também, neste caso, o gráfico é bonito, mas só 0,5% da cal é que foi produzida e transportada por esta mesma firma, entre 35 e 47 neste caso, mas a partir de 38 vamos ter então uma diminuição bastante considerável e o forno foi vendido em 48, portanto desinteressaram-se por este fabrico, por este negócio e acabaram por não dar continuidade ao mesmo. Eu vou saltar aqui um bocadinho, porque eu não tenho bem noção do tempo, e vou para a conclusão. Eu tinha alguns exemplos de algumas empresas com menos de 10 anos de atividade, algumas até tinham alguma informação, mas digamos que vamos aqui para a parte resumindo e concluindo, não é? Eu gostava de dizer então que esta exploração, esta indústria da cal, ou a exploração das pedreiras e dos fornos de cal foi um negócio e uma oportunidade que foi aproveitada por algumas famílias, cerca de 50, na prática foram 46, pela contabilidade que fizemos, mas poderia ser um bocadinho menos, portanto isto também é um bocadinho como foi feito em relação à CUF, aqui uma estimativa não muito exagerada no número de empresários ou de pessoas que estavam interessadas neste tipo de negócio. Mas lá está, nós baseamos então nas informações, na fonte, digamos assim, que é uma fonte secundária e as conclusões e toda a leitura que fizemos desses dados também estão naturalmente sujeitos
todo tipo de críticas, não é? Naturalmente, como qualquer trabalho na área da história. Esta diversificação de produções também tem a ver com a questão da internalização dos cursos ou com a diversificação do próprio objeto social. Portanto, aquelas empresas, muitas delas, estavam ligadas aos materiais de construção civil e aproveitaram também por aproveitar o fabrico da cal, ou então estavam ligados tinham barcos ou tinham navegação marítima, faziam esse tipo de atividade e acabaram também por associar todos estes vários produtos que se fabricaram. Mas, apesar de tudo, vimos também, sobretudo a partir da década de 40, houve também por uma questão de concorrência entre eles, por tal saturação do mercado ou mesmo por menor procura, acabavam por diversificar a produção e os produtos que eram fabricados. Portanto, deixou de ser só a cal e passou-se a utilizar a cal como fertilizante ou a cal para caiar, ou fazia esse tipo de publicidade, esse tipo de utilização que anteriormente não estava muito divulgado. Esta situação ainda vai se refletir também, ou é o reflexo de algumas da própria conjuntura política e económica que se vivia então, que vão se refletir quer no fabrico da cal, quer no fabrico do cimento. No caso do fabrico da cal, por exemplo, houve até inclusivamente depois no artigo, isto em princípio um paper está a ser trabalhado, digamos assim, para ser publicado, mas, digamos, fazemos referência a que alguns fabricantes, ao se querem instalar, como por exemplo a empresa de cimentos do Porto Santo, ou o fabrico de cimento no Porto Santo, teve a oposição das maiores cimentárias nacionais, que vão ser contra essa atribuição de licença, não queriam que fosse licenciado esse forno ou esse fabrico de cimento no Porto Santo. A mesma coisa acontecer com o fabrico da cal ou com os fornos de cal. Os fabricantes que já estavam estabelecidos ou instalados vão protestar quando era feito o pedido de licença para novos fornos de cal. Portanto, houve aqui alguma competição também, ou uma tentativa de limitar. Na altura até uma das empresas falou em manter o monopólio da cal, portanto, por não deixarem construir ou explorar outro forno de cal. Portanto, são situações que nós conseguimos ver não porque tínhamos acesso às fontes primárias, mas por outras vias. Em relação a estes fornos de cal, então, eles vão ser considerados em geral como microempresas, não é? De gestão familiar, podemos considerar como empresários de nome individual, digamos, porque aparecem identificados como tal. Muitas vezes, quando eram sociedades ou sociedades irregulares, até poderia aparecer o nome da pessoa e outros, portanto, sem dizer e companhia ou e filho, portanto, dava outro tipo de informação. Isso não encontramos mesmo só os nomes próprios dessas mesmas pessoas. E em relação a além dos empresários em nome individual, que eram cerca eram a maior parte, digamos, 75% dos nomes em geral que nós encontramos, só em relação às empresas, já agora eram em sociedades em nome coletivo ou por cotas, portanto, e toda esta informação, como já referi, foi com base na fonte que nós consultamos. Em relação a esta situação, e para quase terminar, nós vamos ter que analisar também um aspecto que é feito, ou uma crítica que é feita às próprias empresas familiares, que é a curta duração, e nós encontramos precisamente isso. Temos períodos curtos de tempo em que, com exceção dos primeiros exemplos que eu vos mostrei, a maior parte das firmas depois estão no ativo 10, 15 anos, portanto, ou tem a ver com o mercado, ou tem a ver com a morte da pessoa que estava responsável pela exploração dessa mesma forno de cal ou destas pedreiras. E o que nós vamos ter então, apesar dessa mesma limitação, ainda assim dá para perceber que algumas famílias se vão manter no negócio, ou vão manter pelo menos a firma, ou associar algumas expressões à própria firma, como seja sucessores ou herdeiros, ou então e filho ou irmão. Portanto, temos algumas pessoas que podem dar a entender que a firma poderia ter continuidade para ter uma longevidade. Mas o que acontece é que a longevidade maior foram, sem dúvida, das firmas britânicas, que ainda continuam muito no ativo. No caso em concreto da cal, só duas é que estiveram, além dos Blendi, que já referi há pouco. Tivemos também a Lecoq durante 2 anos, basicamente, mas não podemos considerar que seja uma atividade, deve ter sido para consumo próprio ou particular da própria empresa. E ainda a firma Inton ainda esteve associada ao cartel da cal
mas também, porque também usavam a cal no processamento do açúcar, mas segundo análises da altura também, a cal do Porto Santo, ou a cal que se explorava ali, não tinha as qualidades que eles pretendiam, portanto utilizavam sobretudo calcário importado. Ainda vão tentar experimentar também fabricar adubos com os resíduos da cana e juntando calcário, mas também foi uma experiência que não deve ter durado muito, não teve muito sucesso, porque não há muita informação sobre o mesmo. Ora, o que acontece aqui então que, partindo ainda para outro ponto, este protecionismo que o Estado vai atribuir às empresas que já estão instaladas com o condicionamento, mas até 1931, pelo menos, vai facilitar e propagar as pequenas unidades industriais, porque o condicionamento industrial não se aplicava a empresas com até 5 operários ou até 5 cavalos de vapor de energia, portanto, e foi precisamente a partir de 31 que se retirou essa medida da legislação para evitar que houvesse esta pulverização de pequenas unidades industriais e que depois dificultavam eventualmente. Eram boas para as comunidades locais, não é? Para as oportunidades de negócio que se faziam aí, mas em termos globais não tinham muitas vantagens, pelo menos para o desenvolvimento económico e o crescimento do PIB, etc. Outra conclusão que nós podemos retirar é que a revisão das taxas em 27 e 60 vai resultar, neste caso, em alguns picos de produção, sobretudo nos anos 1959 e 1960, vamos notar um acréscimo bastante considerável das remessas ou do embarque de cal e de pedra de cal, neste caso mais cal no Porto Santo para a Madeira, mesmo pouco tempo antes da lei e da atualização das taxas. E também tem a ver com os picos de consumo, eventualmente, de obras públicas que estavam a decorrer nessas mesmas décadas, como, por exemplo, infraestruturas portuárias, ou aeroportos também, estradas, hidráulica, etc. Depois, aqui no caso da Madeira, apesar de tudo, e na sequência destas dificuldades, eventualmente, e desta mesma concorrência, os fornos de cal vão terminar a meados da década de 60, não está mais do que garantido, apesar de não termos encontrado nenhum documento, nenhuma obrigação ou nenhuma situação, mas digamos que sem matéria-prima que vinha do Porto Santo, apesar de também se importar cal e pedra de cal também de outras origens, isso é outra situação que está para esclarecer, mas pelo menos do Porto Santo deixou-se de utilizar e deixou-se de fabricar. E vai ser então por causa dessa mesma situação. E apesar de nos anos 50, 60 termos maior quantidade de embarcações a fazer esta rota comercial, o que acontece é que o próprio volume que era transportado em cada uma delas vai decrescer. Portanto, não foi por falta de transportes ou de disponibilidade de transporte que se deixou de fabricar a cal ou se deixou de explorar pedreiras no Porto Santo. Foi efetivamente porque o mercado acabou por dar preferência eventualmente a outro tipo de produtos e não tanto o calcário ou a cal como era fabricado até então. Obrigado. Muitíssimo obrigada, Dinis, gostamos muito de ouvi-lo. Vamos então abrir um espaço para algumas questões, para quem queira, se faz favor. Faz favor. Obrigado pela sua exposição muito interessante. Olha, tenho só uma curiosidade na sua exposição. Portanto, qual era a relação entre a pedreira e o forno? Ou seja, era a mesma empresa que fazia a extração da pedreira e levava para o forno? Eram outras empresas? Ou eram as duas coisas ao mesmo tempo? Posso responder? Com certeza. Depois há outra pergunta. A informação que nós temos, havia empresas que portanto, faziam extração. Portanto, as empresas que estavam sediadas na Madeira, que tinham fornos de cal na Madeira, que tinham também depósitos para comercialização, para a venda da própria cal, exploravam as pedreiras. Alguns tinham os barcos, portanto, digamos que internalizaram os custos. Tinham os barcos também, ou davam preferência a certos barcos que faziam essas carreiras. Depois faziam a transformação nos fornos de cal na Madeira e depois faziam a comercialização. No caso da cal que era fabricada no Porto Santo,
Julgamos que temos algumas referências, não muitas, não é? Porque só dizia o porto de destino ou o local onde era transportado, não temos bem muita noção do que acontecia, nem informações das próprias empresas, mas a ideia que temos é que essa cal chegava ao Funchal, depois era distribuída por lojas de ferragens, lojas de materiais de construção, portanto, de locais onde se fazia depois essa mesma comercialização, mas só em alguns casos os que tinham os fornos de cal na Madeira é que estavam associados, portanto, digamos que o calcário, a matéria-prima, não era um bem transacionável por si, fazia parte de uma cadeia de valor, digamos assim, associado à exploração mineira. Senhor Professor, faça favor. Enfim, uma questão que eu gostava de colocar tem a ver com o cartel. Sim. Embora nunca tenha trabalhado sobre cartéis, é algo um tema que me interessa e não sei se não devia dar mais atenção sobre isso, tem informação sobre o cartel. Ou seja, primeiro a pergunta era mesmo, eu já não me recordo exatamente a data, mas se lembro que era 1903. do século XX. 1903. Exato. Ou seja, qual é a duração do cartel? Ou quando é que tem notícias da existência de um cartel? Como é que ele... que notícias é que tem? Eu sei que notícias sobre cartéis é sempre algo complicado, a não ser que eles tenham atos, até se tenham atos de um cartel. Não, é isso, foi isso. Exato. E em alguns casos faziam parte os participantes do cartel e definiam preços e enfim, condições, limitações ao fabrico, cotas de fabrico pelos diferentes intervenientes. O meu interesse, eu este cartel conheço, embora nunca tenha estudado, aliás, dois cartéis, tem duração curta. Tem duração relativamente curta. E a minha, enfim, mais uma vez, chamar curiosidade, o meu interesse é saber, nesta atividade, qual é a duração. Até porque uma das empresas que referiu tem um terço. Sim, na altura. Qual é a duração? Se sabe alguma coisa sobre isso, que é um tema muito interessante. Eu acho que há, não sei, talvez era interessante saber mais sobre esse cartel. Há mais umas notas, mas até depois podemos falar, para não monopolizar aqui as perguntas. Esta não é uma pergunta, mas é um comentário, que é das empresas familiares. Eu estive agora num grupo e fiz um trabalho sobre empresas familiares em Portugal, projeto coletivo, pequena coisa, e a grande dificuldade foi definir o que são empresas familiares. E eu creio que chegamos a uma definição que é: empresas familiares são aquelas que dão o salto para a segunda geração. Ou seja, aquelas que estão na primeira geração. Muitas vezes, uma empresa em nome individual é uma empresa familiar. Uma empresa em que o fundador ainda gera a empresa, e o capital, é uma empresa familiar. Só que isso não são, de facto, empresas familiares. As empresas familiares são aquelas que dão o salto para a segunda geração e continuam a ser a segunda geração da família que tem a maioria do capital, pelo menos numa posição acionista que controla, que permite controlar a empresa. Ou quando são empresas sociedades por cotas, muitas vezes as cotas pertencem aos membros da própria família, a todos os membros da própria família, e é fácil definir que se trata de uma empresa familiar. E eu não duvido muito daqueles dados, aliás, tenho a certeza que não são empresas familiares, percentagens de 80% e tal, 90% de empresas familiares, é impossível. Estamos a confundir, creio eu, várias coisas. Pronto, são estas duas notas. Muito obrigado pela sua investigação. Eu também à altura andei perdido o que eram entre a matéria-prima e a cal, mas depois perceber. Peço desculpa se não me expressei muito bem ao longo como não é a primeira vez que trato o assunto, acabei por passar a dar alguns saltos aqui na matéria. Em relação ao cartel, foi muito simples. Foi uma ata no notório em que juntaram os 4 fabricantes do Funchal e decidiram
constituíram um cartel em 1903, definindo os preços, a quantidade, inclusivamente se um vendesse mais do que o outro, depois fazer um encontro de contas, entre aspas, portanto, para manter as percentagens iniciais de distribuição do negócio, e no qual a firma Blandy Brothers e companhia, por ser a principal, e era a responsável também, digamos assim, por verificar a documentação que era produzida com as vendas cotidianas ou diárias dessa mesma cal, portanto, depois fazia toda essa verificação. Portanto, o cartel ficou assim. Foi feito por um ano por renovável. Em 1904 o cartel foi renovado, mas a partir de 1904 não encontrei, pelo menos em atas que eu tenha visto ou tenha lido, atos notariais, não atas, mas atos notariais nos notários, portanto foi oficializado mesmo. Não encontrei mais nenhuma informação relativa a isso. No entanto, na década de 10, por exemplo, encontrei vários negócios em que envolviam a cal e assinavam os mesmos que tinham formado o cartel. Inclusivamente, o João Frederico Rego, que era o forno do Rego, ou um dos fornos aqui no Funchal, por dívidas contraídas, vai hipotecar os bens, incluindo o forno de cal, e por causa dessa dívida, a firma William Sons também vai acabar, porque era um dos credores, vai acabar por entrar também, digamos assim, vai também assinar, digamos assim, nos documentos que têm a ver com essa transação. Portanto, eu presumo, mas sem informação mais concreta, que o cartel deve ser mantido talvez até os anos 30, eventualmente 20, 30. Não tenho a certeza. Mas o cartel também foi importante porque surgiu ou deu origem a que os fabricantes que se desse algum impulso ao fabrico da cal no próprio Porto Santo, porque era só pedra de cal, ou calcário no fundo, que pagava o imposto, a taxa, e a cal que era fabricada no Porto Santo até 1919 estava isenta. Portanto, o cartel acabou por controlar e condicionar, digamos, o preço de extração, de transporte e de comercialização do Funchal, etc. Mas também deu aso a que no Porto Santo, eventualmente, se tivessem fundado ou criado fornos de cal para trazer a cal e vendê-la, escapando um bocadinho ao controle que era feito pelos fabricantes. Eu também não referi muito, porque o tempo foge e as palavras também, mas além do forno de cal, que era abastecido com calcário, com a matéria-prima do Olhar da Cal ou do Porto Santo mesmo, em Câmara de Lobos também tivemos um em Gaula, que também recebeu esses mesmos materiais. Em relação à segunda questão, é assim, pela informação que eu vi também, em relação à definição, eu próprio também disse que é uma indefinição do que é uma empresa familiar. Eu só considerei empresa familiar no sentido em que é fundada, é o próprio, não é? É o empresário que continua, ou então, nos casos em que considerei que estava a ser gerida por família, não é? Nem era sociedades anónimas, nem pouco mais do género. Portanto, foi essa a consideração. Em relação à segunda geração e à terceira, a questão é que, pelos dados, portanto, em relação à empresa familiar, por exemplo, pelo estudo que eu li, há cerca de 90 definições diferentes para o que é uma empresa familiar na Europa, só na Europa. Portanto, o que torna quase impossível esta literatura. Mas, por exemplo, também na questão da geração também pode ser um pouco complicado, porque só volta de, não digo estou a dizer de memória, de uns 15 a 20% das empresas familiares, ditas familiares, é que continuam para além da terceira geração. Portanto, mas aquelas firmas britânicas, por acaso, no caso Blandy Brothers, já está aqui já desde o início do século XIX e temos outras até que ainda existem, pelo menos a firma existe, independentemente do seu controle, que até já do século anterior, do século XVIII. Portanto, temos mais ligado ao vinho neste caso, não tanto a esta situação. Desculpe. Em relação ao gráfico inicial, não é preciso colocar, mas há uma referência que cada viagem transportava a média de 20 toneladas de carne. Não, eu dividi o montante da tonelagem daquele período, ou da média, pelo número de viagens. Média aritmética simples. Uma totalidade de 20 toneladas.
Sim, eu encontrei algumas informações, não todos os barcos todos, alguns tinham tonelagem, aliás, isso também era complicado, eu também não referi, mas... Sim, mas isso é uma média. Uma média, uma média. A pergunta nem sequer é sobre isso. Ok. A minha questão é, por comparação com outros espaços ou outros produtores de cal, este valor é um valor que está na média de extração, mais baixo do que extração, ou seja, qual é a relevância da cal do Porto Santo por comparação com outros espaços que tu conheces? É assim, não tenho grandes informações, até porque o calcário em espaços insulares não é muito difícil. Temos, por exemplo, em Santa Maria, houve, em Canárias também há algum calcário, em algumas ilhas. Portanto, em ilhas vulcânicas, digamos assim, não existe. Eu também não fiz um estudo, nem sei se há um estudo tão específico a esse respeito, mas voltando um bocadinho à tonelagem, é a tonelagem que o barco transportava, a carga do barco, não a tonelagem que era extraída necessariamente. Não era a capacidade, portanto, em cada viagem o barco, portanto, dividindo o peso total pelo número de viagens que foram feitas, deu aquela média de cerca de 30 toneladas em cada viagem. Mas havia barcos que eram taxados, por exemplo, por 30 ou 40 toneladas, outro barco era taxado por transportar 120 toneladas. Mas também era taxado por ter transportado 60, portanto é difícil saber, efetivamente, era uma estimativa, digamos assim, da capacidade de carga que se fazia, e era com essa estimativa que depois pagava os impostos. Agora, em relação há aqui, de certeza, uma discrepância entre o que é calculado, apesar de haver uns caixões para medir a cal que era extraída, por exemplo, e a firma Blandy, quando alugou um forno de cal em 1913, exigiu que anualmente o João Frederico Rego fornecesse, por exemplo, em bons anos, 1.300 caixões de calcário, de matéria-prima para transportar para a Madeira. Não me perguntes qual é o volume, se é um metro cúbico, se são 2, são 5, não faço a mínima ideia. Era uma medida do produto. Senhor Professor, faça favor. Obrigado pela comunicação. Eu entrei um pouco mais tarde, talvez tenha falado sobre isso. O condicionamento industrial era aplicado numa perspectiva também regional, isto é, ou seguia os princípios de integração da economia da Madeira na economia nacional, ou tinha considerações de desenvolvimento de certas indústrias a nível regional. Mesmo se diga das políticas, isto é, a política de substituição de importações, promoção de exportações, tinham em consideração, também havia considerações de tipo regional, ou via-se a economia da Madeira como integrada no todo nacional. Primeiro, esta pergunta eu de facto não sei, estou habituado a estudar estas questões pela perspectiva da economia continental, portanto não sei, não há algum interesse em saber isso. Sobre a questão do cartel, não terá sido, o seu desaparecimento não terá sido efeito do condicionamento industrial. As regras, isto é, muitas vezes tentava-se desfazer situações de colusão ou de entendimento entre empresas através do condicionamento industrial. Poderá ter sido uma ação pública que impediu a existência desse portanto, são perguntas que deixam... Tenho muita coisa para dizer e vou tentar abreviar um bocadinho. Em relação ao condicionamento industrial, ele a política, as leis nacionais aplicavam-se aqui, não havia autonomia, nem leis diferentes do Estado necessariamente para aqui, para a Madeira, mas a política de condicionamento industrial sentia, eventualmente, de forma indireta, digamos, para enquadrar as objeções que eram feitas ao aparecimento de novos players, novos fabricantes, mas nesse sentido, não tanto de política efetiva de bloqueio, até porque qualquer uma destas indústrias tinha que ter o seu licenciamento, não é? Portanto, tinha que ter a aprovação e havia também o período de reclamação, não é? Havia os editais, portanto, havia um período para as pessoas
para se pronunciar. E encontrei uma ou outra situação, precisamente no caso dos cimentos, com a Cimenteira Lis, a Cécio e a Tejo, a reclamar, a tentarem impedir que a fábrica de cimento do Porto Santo fosse reativada em 1935, ou em 1936, neste caso, 35, 36 por aí, na altura em que a empresa dos cimentos do Porto Santo Limitada, Cali Cimentos do Porto Santo Limitada foi constituída. Portanto, agora, essa situação do condicionamento é mais para enquadramentos mais geral de toda da atividade industrial no país e não especificamente, ou só específico, ou que tenha aplicação específica e diretamente aqui na ilha ou na indústria da cal em particular. E as decisões não eram tomadas seja no Ministério, seja... É assim, a fábrica da cal foi licenciada, o licenciamento veio de Lisboa, digamos, teve autorização. Apesar desses protestos, veio autorização para fabricar o cimento no Porto Santo. A cimento e cal hidráulica, inclusivamente. Com areias e com calcário. Areias de praia e com calcário também, com sílica. Mas, apesar do protesto, não houve condicionamento, podemos assim dizer, porque foi atribuída a licença para a firma poder avançar com essa iniciativa. Nos fornos de cal, eram pequeníssimas unidades de produção sem grande valor, encontrei uma situação mesmo de reclamarem contra a instalação, mas falavam sobretudo do excesso de produtores e depois, em contrapartida, o fabricante queixava-se de que queriam estabelecer um monopólio. Eram nove fabricantes de cal, ou 9 empresas e fabricantes de cal, a protestarem contra um décimo que queria também fabricar alguma cal. Mas também aí a licença foi concedida, portanto não foi por essa razão que o condicionamento se aplicou. No que respeita à segunda questão, ao cartel, portanto, como eu disse, na década de 10 encontrei referências em que quando havia qualquer situação assinavam os representantes ou as firmas ou os seus representantes nesses negócios que tinham a ver com fornos de cal. A partir daí, não é? Também na pesquisa não encontrei, na década de 20, efetivamente não encontrei, mas também não tivemos assim, por um lado, tínhamos as leis que já proibiam o estabelecimento de novos fornos de cal em zonas urbanas, inclusive, e julgo que foi por isso também que as unidades industriais, uma das razões para a poluição de estarem assediadas aqui no centro do Funchal, acabaram por fechar, e hoje em dia nada sobra de nenhum deles. No caso do Porto Santo, por exemplo, há vestígios de pelo menos 6 fornos, vestígios arqueológicos de 6 fornos de cal na ilha do Porto Santo, mais pelo menos um no Ilhéu da Cal. Portanto, essa situação é presente, mas o cartel, infelizmente, não deu para encontrar mais informações que pudessem sustentar a sua viabilidade ou que tenha alguma relação com o próprio condicionamento industrial depois que foi aplicado em Portugal e que tenha tido efeitos nessa situação. Faz favor, professora Benedita. Sim. Portanto, eu referi um bocadinho. Sim. Portanto, nesta altura... Os fornos de cal eram micro-unidades produtivas, digamos assim, artesanais, completamente artesanais, portanto, 3, 4, 5 pessoas, não mais do que isso. Mesmo o maior fabricante, o Alfredo Marcelino de Camacho, não é informação direta, não vi isso em nenhuma fonte, mas
algum trabalho que foi publicado sobre esse forno de cal, diz que não chegou a empregar mais do que 2 dezenas de pessoas, portanto, no máximo. E era o maior fabricante. Pois, sim, aí a questão é outra. Eu também não tenho bem dados para comparar a população ativa, ou ver que percentagem da população ativa é que estava ligada a esta atividade, até porque também já agora os fornos de cal não trabalhavam assim como as pedreiras, basicamente funcionavam durante alguns meses do ano, até porque para as condições de navegabilidade impediam que houvesse, e não havia sequer porto, portanto, era feito a carga dos navios no calhado, digamos assim, no Ilha da Cal, por exemplo, ou na praia, no Porto Santo, inclusivamente, portanto não havia essas infraestruturas de apoio e a atividade era um bocadinho sazonal. Eu aqui não referi muito nos dados, mas já noutra publicação já o fiz. Portanto, era sobretudo entre março e setembro é que se dava maior número de viagens, e entre outubro, novembro, dezembro, só uma porcentagem reduzida de viagens e de transporte de produtos calcáreos, porque o mar também, as condições de navegabilidade não eram as melhores, de certeza. Alguns barcos eram à vela, também tinham dificuldades, e só outra que era a vapor. Portanto, havia muitas condicionantes, e neste caso o emprego também não seria um emprego. Por exemplo, a informação que tenho é que os ranchos, portanto os grupos de operários, digamos assim, que viviam no Ilha da Cal, no caso dos Blandi, diziam que estavam lá no início do ano e ficavam até junho a fazer a mineração, portanto a retirar as rochas, e durante esse período é que depois transportariam para, após essa extração, essa mineração é que depois seria transportado para ser calcinado, para ser cozido, digamos assim, na ilha. Mas não seria uma atividade contínua, e o próprio forno também teria um funcionamento intermitente, isto é, nada me assegura, não tenho dados, não consigo provar, nem dizer se funcionava 24 sobre 24 horas, ou se funcionava só um dia, ou 2, ou 3 por semana. Portanto, essa parte não consigo prever, mesmo nem contabilizando, porque os fornos também podem ter, digamos, o cone de onde era cozido, onde era fabricado a cal, pode ter diferentes dimensões, podem ter uma tonelagem bastante diferente, e essa informação também não tenho. Sim. Eu gostava muito de saber mais coisas sobre isso. Pois, eu também andei à procura, esperemos que... Bem, uma última pergunta, rapidamente, minha senhora, faz favor. Rápido também. Como é que era o combustível para trabalhar, Uhum. para trabalhar, não é? Necessário combustível. Portanto, o combustível... Não tinha madeiras, não tinha combustível. O combustível passou, sobretudo a partir do século XIX, a ser quase sempre o carvão mineral, carvão de pedra ou carvão importado, vinha nomeadamente do norte da Europa, e que depois era usado nas fábricas em geral e também nos fornos de cal. Faziam essa calcinação, portanto, a cozedura. Só encontrei, por exemplo, em São Vicente, que não referi aqui muito, durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, encontrei alguns documentos da família do neto do antigo proprietário, que tem algumas referências à licença e ao corte de lenhas para cozer a própria cal. Mas foi só, eventualmente por dificuldades mesmo de abastecimento, porque de resto em geral seria utilizado o carvão. Bom, resta-me agradecer a todos vós, aos senhores professores que vieram de fora. Muito obrigada, Dinis, foi ótimo. Agradecer também ao público que esteve aqui connosco esta tarde. Muitíssimo obrigada. Até sempre.